Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Com muita animação, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para termos esse tempo de comunhão com Deus, tempo que o Senhor proporciona para nós, porque temos a convicção que nada acontece sem que não esteja de acordo com o propósito e a vontade de Deus. E, portanto, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, né? Falar Deus está no controle, e nós vamos até falar um pouquinho sobre isso hoje na palavra, mas eu quero, antes da palavra, estar lembrando de um conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo dizendo assim: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Então, antes da palavra, inclusive, vai um recado, vai um conselho, podemos dizer assim, uma palavra pastoral para todos vocês. Cuidem-se, né? Se preocupem com vocês mesmos. Vocês que estão em casa, mas que de vez em quando tem que ir no supermercado, tem que ir na farmácia, tem que sair de alguma forma. Cuidem-se, protejam-se. Se tiverem condições, tiverem acesso, usem máscaras, né? Para que não tenham nenhuma possibilidade, né, de ter acesso a esse vírus. Quando chegam em casa, lave bem as mãos, né? As pessoas que estão vindo de casa, trabalhando o dia inteiro fora, não é só lavar as mãos, é lavar as mãos, é ir direto ao banheiro, lavar até o cabelo, enfim, cuidem de ti mesmo. Esse é um conselho que foi dado a Timóteo, porque ele tinha alguns problemas no estômago, mas que serve absolutamente para nós hoje, né? Estava vendo as notícias, oficialmente, porque infelizmente nós temos subnotificações, né, que não sabemos exatamente os números exatos, os números corretos, né, mas hoje fechou 800 mortes, um número redondo, 800 mortes no Brasil, e estão falando que estamos no início ainda, que o pior ainda não chegou. Então, queridos, a todos, palavra pastoral, se preocupem, se for possível, fiquem em casa, né? E se preocupe, cuide de ti mesmo, tanto em relação à saúde física, quanto à saúde emocional, aos relacionamentos, né? Ocupar a mente com as coisas certas, com as coisas corretas, e ao mesmo tempo saúde espiritual, né? Oração, leitura da Bíblia, louvor, aquilo que Deus já tem falado conosco todos os dias. Amém? Feita essas observações, essa brevíssima introdução, mais uma vez eu lembro que aqui não estamos num momento de programa de televisão, mesmo porque eu estou longe de ser alguém que consiga fazer isso assim com toda a habilidade, né, que deve ter alguém que está no programa de televisão. Estamos aqui num culto, num momento de clamor, num momento de meditação da palavra e, na verdade, busca por entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, né, para a nossa vida, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, entendamos esse tempo aqui como um tempo absolutamente propício, que Deus separou, que Deus preparou para nós, para que possamos realmente buscar o Senhor, buscar a vontade do Senhor, buscar a face do Senhor, clamar pelos milagres do Senhor. Amém, queridos? A palavra do Senhor para nós nessa noite se encontra lá em Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E trata-se aqui, na verdade, de uma proposta que Deus fez para Jeremias, né? Na verdade, mais do que uma proposta, né? Uma ordem, né? Um mandamento, uma ordem que Deus deu a Jeremias.
para que ele fosse à casa do oleiro. Versículo 2 diz: dispõe-te e desce à casa do oleiro. É muito interessante, antes de mais nada, percebermos que Deus sempre fala conosco e já falava lá nos tempos do Antigo Testamento e Novo Testamento, com os servos dele, sempre falava de acordo com aquilo, conforme eles entendiam, e usavam imagens e situações sempre que era acessível, para que as pessoas pudessem entender. Se formos entender essa palavra para os nossos dias, oleiro, a gente não vai entender muito, mas Jeremias entendia perfeitamente o que o Senhor estava falando com ele. E ali era uma proposta que Deus deu a Jeremias, e é uma orientação, um mandamento que Deus deu a ele: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Queridos, como nós precisamos ouvir a voz de Deus, como nós precisamos ouvir as orientações de Deus para a nossa vida. E no caso de Jeremias, Deus falou com Jeremias: para você ouvir a voz, a minha voz, para você ter o entendimento da minha vontade, você precisa se dispor e você precisa descer à casa do oleiro. Aqui, queridos, tem duas coisas, duas atitudes que foram exigidas de Jeremias, o profeta, e que são exigidas a nós também, se nós queremos de fato, dia após dia, ouvirmos a voz do Senhor e da vontade do Senhor. Nós precisamos nos dispor. Foi isso que o Senhor falou para Jeremias: dispõe-te. E é isso que o Senhor fala para nós: disponham. O dispor aqui, queridos, traz a ideia assim de sair do nosso comodismo, sair da nossa naturalidade, da nossa normalidade, dar um passo em direção à fé. Se disponham, dispõe-te, né? E a segunda atitude foi: e desce. Aqui traz exatamente a ideia, a conotação de humildade, sabe? Ir à casa do oleiro com um coração aberto, com um coração ensinável, com um coração disposto a colocar em prática aquilo que vai aprender. Quantas vezes, queridos, nós até pedimos que Deus venha falar conosco, mas só se for aquilo que nós queremos ouvir, e não de fato aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que é a revelação de Deus para nós. Nós não podemos ir com esse tipo de coisa. Quando fala do descer, está falando assim: tenham humildade. Tenham humildade. Se queremos realmente ouvir a voz de Deus, se queremos realmente sermos direcionados por Deus, nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo, disponham e desçam. Disponham e tenham humildade. Disponham e tenham um coração ensinável. Disponham e tenham um coração tratável. É dessa forma que Jeremias desceu à casa do oleiro, e lá Deus falou com ele poderosamente. E aquilo que Deus falou com Jeremias, querido, primeiramente, a visão que Jeremias teve na casa do oleiro foi no versículo 3, quando disse: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Eu gostaria de uma forma especial enfatizar essa palavra: o oleiro estava entregue à sua obra. Essa ideia do se entregar tem a ver com o envolvimento, com a disposição, com a atenção absolutamente voltada para a sua obra. E sabe quem é esta obra? No caso do oleiro lá, a obra era o vaso, né, que ele estava fazendo. E este vaso sou eu, e esse vaso é você. O que quer dizer que quando o texto fala que o oleiro estava totalmente entregue à sua obra, então quer nos dizer que Deus está absolutamente atento, voltado à nossa condição,
voltado à nossa realidade, absolutamente sensível às nossas necessidades, aos nossos problemas, às situações que nós vivemos, atento aos detalhes, atento aos nossos relacionamentos, atento às nossas crises, atento aos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O Senhor está entregue à sua obra. O Senhor está realmente, absolutamente atento à nossa realidade, aos nossos problemas, às situações que nós vivemos. Amém, querido? Isso é um conforto para nós. Isso é um alívio para nós. Não estamos sozinhos. Isso é uma bênção para nós. Não estamos deixados de lado. Tem alguém que se importa conosco. Tem alguém que de uma forma especial se preocupa com a gente. O oleiro está entregue à sua obra. Amém, queridos? Mas apesar dessa entrega, dessa disposição, dessa capacidade que o oleiro tinha de estar totalmente envolvido neste trabalho com a sua obra, o texto diz lá no versículo 4, o vaso que o oleiro fazia se lhe estragou. Aqui, queridos, é algo que nós precisamos estar muito atentos. Basicamente, enfaticamente é preciso ressaltar que não foi por culpa do oleiro, não é por culpa de Deus que às vezes nós nos estragamos, podemos dizer assim. Às vezes as dificuldades, esse estragar aí, são situações, são problemas, são dificuldades, são crises, são pecados, são coisas que acontecem em nós. Algumas dessas situações são parte da vida. Algumas dessas situações são fruto de mudanças que ocorrem sem a nossa decisão, sem a nossa escolha. Simplesmente acontecem. As crises mundiais, as dificuldades todas que acontecem, as situações mais universais, mais mundiais que podem acontecer, às vezes nos atinge também, né? E por isso às vezes nós não sabemos reagir direito, não conseguimos perceber direito as situações, as dificuldades, e aí o vaso estraga. É fato, é possível que isso aconteça, mesmo com o oleiro absolutamente entregue à sua obra. Mas também, queridos, muitas dessas situações acontecem por decisões que nós tomamos. Às vezes o vaso estraga porque nós tomamos decisões erradas. Nós assumimos posturas erradas. Nós tomamos caminhos, escolhemos caminhos diferentes daquele que era o propósito de Deus. E muitas vezes, sabendo, conscientemente, deveríamos ir por um caminho, escolhemos o outro caminho. Deveríamos tomar essa decisão, escolhemos tomar a outra decisão. Isso por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, daquilo que está às vezes dentro de nós, nós escolhemos, muitas vezes. E aí o vaso estraga. Mesmo com o oleiro absolutamente entregue à sua obra, mesmo com a atenção redobrada de Deus, ocorre que Ele nos constituiu com uma capacidade ímpar na natureza, que é a capacidade da livre escolha, que é a capacidade do livre-arbítrio. Neste caso, o vaso escolhe se quer ir para um lado ou se quer ir para o outro. E assim, queridos, o vaso estragou. É a visão, é aquilo que Deus estava falando para Jeremias. E é isso que o Senhor está falando para nós. Tomemos cuidado com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Tomemos cuidado nesse tempo de pandemia, qual é a nossa ação, qual a nossa reação diante das situações que não foi fruto das nossas escolhas, mas está acontecendo no mundo. Tenhamos entendimento, discernimento, para que não venhamos fazer com que esse vaso estrague.
Amém, queridos? Mas essa visão não acaba por aí. A palavra do Senhor nos diz que depois que o vaso estragou nas mãos do oleiro, ele tornou a fazer dele, ou seja, do barro, outro vaso. Importantíssimo destacar isso aqui. Muito importante, porque às vezes nós achamos que Deus vai nos substituir. E ouça, queridos, nós somos insubstituíveis no coração de Deus, no projeto de Deus. O propósito de Deus é algo grandioso, é algo maravilhoso para com a nossa vida. E o oleiro se dispôs a fazer um novo vaso daquele barro que já estava na mão dele, para que nós possamos entender: se esse vaso estragar, Deus está disposto a consertar esse negócio em nome de Jesus. Amém? Deus está disposto a renovar as nossas forças, a nos restaurar. Deus está disposto a estar trabalhando em nós novamente. Tem algo que é uma verdade universal, uma verdade espiritual. O Senhor, o nosso Deus, não desiste de nós. E quantas vezes for necessário, Ele vai recomeçar esse vaso, ou seja, Ele vai recomeçar o propósito dele na nossa vida, porque Ele continua com o seu olhar atento, Ele continua entregue à sua obra. Isso é algo lindo, queridos. Isso é algo absolutamente especial. Deus nos dá novas oportunidades. Você entende isso, querido? Ouça a voz do Senhor para a sua vida. Lembre que eu disse sobre, no início lá, sobre a ideia de nós descermos a casa do oleiro, e o descer estava embutida a ideia da humildade, de um coração humilde, um coração ensinável. Ouça a palavra do Senhor para a sua vida. Deus está te dando uma nova oportunidade. A você que em algum momento saiu da presença do Senhor, ou a você que às vezes está na igreja, mas às vezes vive uma religiosidade estéril, vive uma religiosidade absolutamente mecânica, totalmente estereotipada, que absolutamente rasa, que não dá frutos, que não cresce, que não se desenvolve. Ouça a voz do Senhor. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Nesse tempo que nós estamos em nossas casas, ou não estamos podendo ir no templo como nós gostaríamos, é o tempo de nós revermos, que nós possamos rever os nossos conceitos, rever a nossa postura, rever a nossa visão de Deus, a nossa visão do mundo, a nossa visão da missão de Deus, a visão que nós precisamos ter do projeto de Deus para a nossa vida. Deus está nos dando uma nova oportunidade, eu creio nisso. Entenda esse tempo, que de fato é uma pandemia, muita gente está morrendo, mas que nós possamos aproveitar esse tempo para que seja um tempo de profunda reflexão, de uma profunda revisão dos nossos valores, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da visão que nós precisamos ter em relação à obra de Deus, em relação ao projeto de Deus na nossa vida. O vaso estragou, mas o Senhor está disposto a consertar. Glória a Deus. Se o vaso estragar, o Senhor está disposto a nos mudar, a nos transformar, a renovar as nossas forças. O que precisamos fazer é nos manter nas mãos do oleiro. É nos manter. Faça chuva ou faça sol, com pandemia ou sem pandemia, com vírus ou sem vírus, é nos manter nas mãos do oleiro. Porque a palavra do Senhor, queridos, nos diz o seguinte, versículo 6, o Senhor falando para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor:
Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Essa é a verdade plena. Essa é uma verdade simples, mas absolutamente profunda para as nossas vidas. Nós somos esse barro nas mãos do oleiro. Deus tem planos maravilhosos para nós. Deus já sonhou, já planejou com seus servos sendo vasos de honra, colocados em lugares estratégicos dessa sociedade, para mudar essa geração. Existe um projeto grandioso de Deus, eu creio, que Deus tem planejado que nós sejamos vasos de honra. Por isso estamos nas mãos dele. Por isso ele está absolutamente entregue a esta obra. E com a paciência, com a longanimidade que é atributo do caráter de Deus, de quantas vezes for necessário, vai reconstruir, vai nos restaurar, vai nos consertar, para que tenhamos êxito nessa ideia de ser vaso de honra. E uma outra coisa, queridos, somos absolutamente dependentes do Senhor. Somos dependentes de Deus, estamos nas mãos de Deus, precisamos de Deus. A nossa relação com Deus é exatamente essa, somos barro e Ele é o oleiro. Não somos nada e Ele é tudo. Ele pode todas as coisas, Ele é o Rei dos Reis e nós somos apenas barro. Mas deste barro, o Senhor quer nos transformar em vasos de honra, em lugares estratégicos. Amém, queridos? Receba essa palavra para a sua vida. Acolha essa palavra. Que você de fato tenha se disposto e descido com um coração tratável, um coração ensinado. Acolha essa palavra no seu coração. Entenda que o Senhor está entregue a esta obra, e essa obra é você. Você que é a primícia das criaturas de Deus. Você que é o centro da atenção de Deus. O Senhor está entregue a essa obra. E tem um projeto lindo, especial, maravilhoso para a sua vida. Colha essa palavra, receba essa palavra na sua vida, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Vamos estar orando. Nesta oração, vamos continuar os nossos momentos de oração. Tem algum pedido de oração aqui, minha linda? A Miriam Barbosa pede oração pelo Isaías, irmão do Paulo, né, que se cortou depois de uma queda. A Larissa pede oração para o lar dela e também as nossas vidas. Isso aqui é o que? É a Carmen. Carmen pede oração por aqueles que não estão de acordo ou não estão fazendo o isolamento da forma correta, colocando às vezes vidas em risco, né? Para que toda a sociedade tenha consciência, né? Vamos estar orando por esses pedidos e orando também pela irmã Natália, continuar em oração também pelo nosso irmão Quirino, que tivemos notícias do Quirino hoje. Hoje ele ia receber mais uma bolsa de sangue, está com anemia em decorrência de um problema nos rins. Que Deus possa estar abençoando nosso querido irmão Quirino também. Orar pelo Cláudio, pela Maria Cristina, por todos os pedidos que nós temos recebido aqui e os outros propósitos que nós temos feito de oração também. Feche os seus olhos, onde você está. Vamos ter esse momento de oração. Pai de amor, nós queremos clamar ao Senhor mais uma vez. E antes, Deus, primeiramente, Senhor Deus, responder a essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Deus, estamos nas tuas mãos como esse barro, Senhor, estava nas mãos daquele oleiro. Senhor Deus, venha nos consertar,
venha nos moldar segundo o teu propósito. Venha nos moldar para que sejamos vasos de honra, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, Senhor Deus. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa este povo, Senhor Deus, que está ouvindo essa palavra nesta noite. Clamamos a Ti, Senhor, abençoa também, Senhor Deus, cada pedido de oração que foi mencionado aqui, Senhor. Queremos, Senhor Deus, lembrar do Isaías, Senhor, em nome de Jesus. Queremos lembrar, Senhor Deus, da Larissa, Senhor Deus, e o lar da Larissa, a família da Larissa. Queremos lembrar também, Senhor Deus, destes, Pai, que não estão de acordo, não estão entendendo, Pai querido, a importância de se manter nesse isolamento. Nós clamamos a Ti, conscientize-os, Pai, por misericórdia. Clamamos, Senhor Deus, também, Pai, por estes que estão saindo de casa todos os dias, se colocando em risco em favor, Pai, da continuidade, Senhor Deus, do tratamento e do trabalho, para que a sociedade possa continuar em movimento. Senhor, nós clamamos, abençoa-os, todas essas profissões, todas essas categorias, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, precisando trabalhar, sair de casa, proteja-os, Pai. Clamamos pelos nossos governantes mais uma vez, oriente-os, Pai, proteja-os também, capacite-os, Senhor. Clamamos a Ti por esses que estão infectados. Tem misericórdia, Senhor Deus, tenha compaixão. Clamamos também, Senhor Deus, pela vida do Quirino. Clamamos também, Senhor Deus, pela vida da Natália, do Cláudio, da Maria Cristina. Senhor, nós clamamos a Ti porque cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Senhor Deus, tem misericórdia, tenha compaixão. O Senhor pode operar grandes milagres e nós cremos nos milagres do Senhor. Somos barro nas Tuas mãos, Senhor. Nos abençoe, nós dependemos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queremos mandar um abraço a todos mais uma vez que têm estado conosco. E a Dilane fez uma lista e pode ser que você não esteja aqui, mas um abraço para você também, tá bom? E Dalice, Carmen, Sônia, Eliana, Paulo Barbosa, Simone, Graciele, Miriam Barbosa, Giovana, Letícia Cines, Larissa, Sheila, Alba, Vinícius, Kátia, Adriana, Leni, Thalita, Poliana, Rosângela, Alexandre, Alia, Tiago Martins, Gleice, Marluce, Elias Lobac, Marislene, Felipe do Carmo, Mariana, Natália Santana, Valdiceia, Fábio Guilherme, né, que inclui aí a Tereza junto, enfim, todos estes, um grande abraço, muito obrigado por vocês estarem conosco neste momento, e eu quero continuar o convite, né, para que você possa estar conosco também amanhã, quinta-feira, também estaremos sexta, sábado, sempre nesse mesmo horário, às 8 horas da noite, já no domingo, às 9 horas da manhã, no horário tradicional da escola dominical, e à noite, às 19 horas, o nosso culto, que vai ser um culto com certeza muito especial, que é um culto da Páscoa, né? Uma Páscoa também diferente, assim como nós tivemos que viver a ceia diferente, Páscoa também vai ser diferente. Eu quero convidar a você a estar participando. Também o Tamer, né? Todos os dias está conosco, a Larissa, né? Glória a Deus por isso. Por falar em ceia, já tem um videozinho que foi preparado com muito carinho pela Natália, nossa equipe de comunicação da igreja, sobre as fotos, sobre os momentos que cada família teve junto na ceia. Ficou muito legal, acompanhe, né? E para finalizar, eu quero desafiar a você para que esteja em seu coração um incomodar missionário, podemos dizer assim, né? Eu creio que Deus tem nos dado palavras muito abençoadas e eu gostaria que você convidasse pessoas para estar conosco ao vivo e que também tivesse momentos específicos de estar compartilhando esse vídeo
para outras pessoas, para que todos, o maior número possível de pessoas sejam alcançadas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.